Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso PHP mais QL. Nesta aula, nós iremos trabalhar com os conceitos de operadores aritméticos. Para isso, a gente vai criar um novo projeto, vai ser chamado Projeto 2. Então, vamos criar um novo projeto aí. Lembrando que o caminho que a gente salva o projeto nesse projeto 2, o que nós iremos fazer? A gente vai trabalhar com operadores aritméticos. Então, a gente vai usar o conceito de variáveis também, que a gente viu na aula passada, para trabalhar com operadores aritméticos. Primeiramente, a gente vai criar um formulário e vai criar uma calculadora simples, onde você vai colocar um número mais outro e vai somar esses números. Vou criar um formulário. A ação desse formulário, como a gente já viu na aula passada, vai ser para esse mesmo arquivo, então eu não preciso identificar o destino da ação. O método de envio, eu vou colocar o método get, que é um método simples, não tem problema aqui. Aqui eu vou colocar número 1, né, que vai ser o primeiro número que a pessoa vai informar. O primeiro número, vou colocar um input para ele, o número 1. Eu vou usar o tipo number para esse número. E o name desse componente, vai ser n1. Vou colocar txt n1, que vai ser o número 1. A gente vai colocar aqui um número 2, a pessoa vai escolher o número 1, qual o valor, o número 2, número 2. Esse número 2 eu vou copiar exatamente igual o anterior. Ele vai ser do tipo número também, só que o nome desse meu componente vai ser N2. Só vou colocar um BR entre eles para pular uma linha. E aqui eu vou colocar um botão somar. Então, input, pular uma linha também, BR, input, ele vai ser um submit. O value dele que vai aparecer é um sinalzinho de mais. E está pronta essa parte. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor que for adicionado no txt número 1 e vai adicionar para uma variável n1, e o valor que for adicionado no txt n2 e vai adicionar para uma variável n2. Então a gente vai criar as variáveis. Então eu preciso de uma variável n1, que é de número 1, minha abreviação de número 1, e para essa variável eu vou pegar via método get, a gente está usando, então vou dar um get nele, vou pegar esses dados, que vai ser, assim que a pessoa colocar o valor número 1 e clicar em somar, ele vai adicionar esses dados para N1. Depois eu vou querer pegar também o N2 e adicionar os dados correspondentes ao N2. Okay? Então, ó, a gente está adicionando N1 via get, N2 via get. Bom, agora a gente vai criar uma variável resultado. Vou abreviar ela sendo result. E para dentro do resultado, eu vou atribuir N1 mais N2. Então, assim que a pessoa clicar em somar, ele vai fazer o que? Vai pegar N1 via método get, vai adicionar dentro da variável N1, vai pegar o txt N1, vai jogar dentro de N1, txt N2 dentro de N2, e aí a gente vai somar N1 mais N2 e teremos o resultado. Aí vamos escrever na tela, comando de escrito na tela, resultado, concatenar. Concatenar, a gente usa o ponto para concatenar, result.
Dessa forma que a gente fez aqui, se eu executar esse projeto, ele vai dar um errinho, porque a gente ainda não suprimiu o erro dele. Então, vou executar ele aqui. Ok? Então, ó, aqui a gente vê que ele deu 0, mas está com erro. Vou colocar aqui 10, 5, 15. Então, já arrumou o erro também, porque agora a gente já enviou os dados, então ele já tem o que ele precisa. Para não ficar dando aquele erro, vou só suprimir esse erro também. Vou suprimir esse get aqui usando um arroba. Vou aumentar o tamanho. Então, ó, a codificação nossa é isso aí. Então, a gente está criando um input do tipo número, que é essa caixinha de texto aqui. Então, a gente criou aqui, ó, o primeiro input, que é o N1, o segundo, que é o N2, ok? O nome desse componente é txt N1, o nome desse outro componente é txt N2. Assim que se pressiona o botão mais, que clicar no botão mais, o que vai acontecer? Assim que a gente clicar no botão mais, a gente vai pegar os dados que foram digitados aqui e vai ser enviado esses dados para a variável via método get. E após isso a gente está somando esses dois dados, salvando dentro de resultado e mostrando na tela qual é o resultado. Se a gente quiser fazer também outros formulários para menos multiplicação, divisão, a gente vai fazer aqui, ó, método get, número 1, número 2, esse daqui vai ser o formulário de subtração. Só vou modificar o nome aqui, N1, vou colocar um sub de subtração aqui, para a gente pegar esses dados aqui, sub. Então agora, esse aqui é a subtração. Aqui a gente vai colocar o sinal de subtração. Importante, eu deveria ter duplicado esses dados aqui. Eu não dupliquei. Calma aí, vou colocar cada um debaixo dos seus correlacionados aqui. Então esse aqui é o subtração, ele vai ficar aqui. Eu vou copiar esse aqui e vou colocar ele aqui embaixo. Então, cada resultado vai aparecer debaixo do seu formulário. Esse aqui não precisa do sub, que esse é o anterior ainda. Ok, Ctrl S. Agora o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter dois formulários. O primeiro é subtração, é soma, adição, e o segundo é subtração. Então, aqui, 43 mais 5, 48. Aqui, 43 menos 20, 23. Então, tá aí funcionando pra gente, os dois formulários estão funcionando. Se a gente quisesse fazer outro aqui, eu vou colocar um HR entre eles para separar as funcionalidades de um e do outro. O HR é aquele que cria a linha. Só para a gente criar uma linha para separar um do outro. Aí a gente vai fazer adição, subtração. Aí o próximo agora vai ser... Eu vou só dar um Ctrl C nisso aqui. O próximo agora vai ser de multiplicação. Então a gente fez um sub, agora a gente vai fazer um multi. Alterar isso aqui para multi também. N1 multi, N2 multi e aqui multiplicação. Então, o operador aritmético que nós iremos utilizar aqui agora é a multiplicação. A gente utilizou a adição no primeiro,
utilizou a subtração no segundo. Nesse aqui a gente está utilizando a multiplicação. Então, Ctrl S aqui. 2 vezes 6. 12. Tá funcionando. E eu vou fazer o último aqui, que vai ser a divisão. Vou copiar tudo isso aqui. Bom, esse aqui vai ser o div, de divisão. Divisão. Bom, se é uma divisão, ok. Vamos lá. O último aqui, divisão por zero, não é permitido, porque como a gente não colocou nada, a gente suprimiu um erro, mas está dando outro erro, que é o erro agora da divisão. Então, o erro de divisão continua dando aqui. Vou colocar 1 dividido por 3. Resolvido. 1 dividido por 3, 0,363. Aí a gente vê também, depois nas próximas aulas, a gente vê como fazer esses tratamentos de erro, impedir que essas coisas deem erro aqui. Aqui a gente poderia também suprimir esse erro. Também não é o mais indicado, mas é possível também suprimir esse erro aqui. Ele continua dando erro ainda. Bom, eu acho que a gente não vai conseguir suprimir esse erro não. Mas nas próximas aulas a gente vê como fazer para utilizar a estrutura de controle de erro do PHP. Bom, essa aula foi a aula de operadores aritméticos. Então a gente trabalhou nessa aula com adição, a gente trabalhou com subtração, com multiplicação e divisão. O conceito é bem simples. A gente pega um valor, pegou um valor, jogou dentro de uma variável, pegou outro valor, jogou dentro da outra variável, utilizou o operador desejado e salvou os dados dentro de resultado. Então, só para fazer uma revisãozinha aqui, antes da gente finalizar a aula. A gente criou um componente input, que tem um número 1 como nome desse componente, e um txt número 2 como nome desse outro componente. Esses dados, quando a pessoa clica no botão somar, nesse botão adição aqui, quando a pessoa clica no botãozinho de mais, a gente pega esses dados são pegos aqui via get. Desculpa. Esses dados, então, eles são pegos via get. Esse para esse e esse para esse. A gente atribui esses dados para dentro das variáveis. E após isso, eu criei uma variável resultado. E para essa variável resultado, a gente está utilizando a atribuição aqui. Lembra que igual é atribuição. A gente está atribuindo N1 mais N2. E depois está mandando mostrar esse resultado na tela. Bom, pessoal, essa foi a aula de operadores aritméticos. Até a próxima aula. Um abraço para todos.